Muito bom dia, o NE1 está no ar e eu agradeço desde já a sua companhia. Nossa equipe está pronta para levar muita informação até você. E bora começar, quem passa pela orla de Olinda, olha, precisa ficar ligado, hein? Tem uma interdição num trecho da avenida. Deve durar 20 dias. A gente explica como fica o trânsito, tá? Vou aproveitar que Ezequiel Quirino está sobrevoando a área com o nosso drone. Você já aproveita para ver como é que tá a movimentação do trânsito, né? O trânsito um pouquinho mais lento aí na região, exatamente por causa da obra. A gente atualiza também já a previsão do tempo. Bora dar uma olhada no céu nesse comecinho de semana. Não chove agora, o céu com algumas nuvens. Mas olha, de acordo com o clima-tempo, pode chover ainda hoje, tá? Mas uma chuva fraca e rápida. A temperatura nesse momento é de 29 graus. Agora imagens do Recife. Olha que cenário diferente, hein? A área central, a gente observa por meio dessa nossa câmera instalada aqui no alto da nossa sede, no bairro de Santo Amaro. Muita chuva neste momento, tempo fechado aqui na região metropolitana. A gente vai atualizando o tempo para você. E olha, além das informações do tempo, você vai ver também, parece uma piscina, mas não é, viu? Essa cratera aí está na rua Eurico Vitrúvio, há dias. E moradores dizem que foi uma obra da Compesa. Tem equipe também na Rua das Laranjeiras. Moradores reclamam que quando chove por lá, a água demora a escoar, fica desse jeito. Impraticável passar aí pelo local, hein? Segundo eles, o problema é a sujeira de um canal que corta a comunidade. O NE1 esteve no Hospital das Clínicas, que é ligado à Universidade Federal de Pernambuco. Pacientes e funcionários reclamam dos elevadores. Eles dizem que os acidentes são constantes no equipamento. Na semana passada, nós mostramos um desses aqui, 7 pessoas presas dentro do elevador por 2 horas. E tem mais elevador dando susto em pacientes. No Hospital da Restauração, no fim de semana, uma funcionária ficou presa depois que uma cabine dessas despencou por vários andares. Tem muito problema para resolver, mas tem serviço também. Você vai ver a semana de conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco. É para solucionar conflitos por meio do diálogo e do acordo entre as partes de um processo. Tem dicas para quem está se preparando para o Enem, é para quem tem dificuldade com a redação. Tem também as vagas de emprego e muito mais. Vamos juntos de onde você estiver. O NE1 é até 13h. Agora são 11 horas e 49 minutos. Entrar e sair de casa em dias de chuva é um transtorno que muita gente enfrenta aqui na região metropolitana, né? Na comunidade de Jardim Uchoa, no bairro de Areias, moradores sofrem com essa realidade aí. Olha só os vídeos que chegaram pelo nosso canal Globo. Essa é a Rua das Laranjeiras. Quem mora aí conta que a água sobe rápido com qualquer chuva e demora muito para baixar. Em alguns muros dá até para ver a marca da água na parede. Moradores dizem que o problema é um canal que corta a comunidade e acaba transbordando. Aqui já entrou toda a rua tomada pela chuva, né? Aqui já entrou. E também aí, a parede teve que fazer para poder a água não entrar. E aqui nem se fala. Aqui já entrou mesmo. Aqui está invadindo tudo. Essa parte aqui é um pouco ainda mais alta, mas não deixa de entrar. A gente vai acompanhando o vídeo, né, e ouvindo também o barulho, ele ali tentando passar pela água, né, um risco para toda a comunidade. Daniele Fonseca está ao vivo na Rua das Laranjeiras. O fim de semana não foi de tanta chuva, né, Daniele? Mas ela chegou na região metropolitana, mostramos essa imagem na área central e está chovendo por aí também, a situação fica mais difícil, né? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Olha, eu abri meu guarda-chuva agora há pouco, viu? Que começou a chover. Mas acho que já deu uma aliviada e podemos fazer essa entrevista ao vivo, pedir aqui um apoio de um morador, sem o guarda-chuva. Olha só, pessoal, isso aí que está coberto de água é um
uma ponte, né? Mas ninguém consegue ver. Aí é um risco o motorista passar por aí. Tudo isso fica aqui às margens do canal das Laranjeiras, justamente na Rua das Laranjeiras, aqui no bairro de Areias, no Recife. O pessoal diz que chovendo ou não, a grande realidade é essa, que na maioria dos dias fica desse jeito. Quem foi que estava dizendo aqui que a cada 7 dias da semana foi você, Joab? Dá uma chegadinha aqui para falar com a gente. Olha só, cuidado aí para não se arriscar, viu? Não quero colocar você em perigo, não. Como é que é a situação aqui, a realidade do cotidiano? Boa tarde. São 7 dias da semana, um dia seco e 6 cheio. Todo dia, dia e noite aqui é assim. Sem chover, não precisa nem chover para estar cheio, entendeu? Não precisa não, a gente todo dia grava, coloca a data, o dia, tudo direitinho, porque é a prova que a gente tem de mostrar para a sociedade o que a gente está passando todos os dias aqui. Não só aqui, viu, a comunidade toda, porque tem outra região que enche também, entendeu? Aí tem relação também com a chuva, com a maré. Você estava me falando de uma obra aqui por perto que vocês acreditam que tem a relação com isso. O que é? Depois que mexeu lá no Rio de Jipió, o Promorá, mexeu lá, ficou aqui, ó. Todo dia tá assim. Antes não era assim, mas mexeu no rio, pronto. Ajeitaram o lado da burguesia e o povo, entendeu? Tá aqui sofrendo a situação, tá entendendo? Tá, e o seu desabafo, viu, Joab? Deixa eu falar também aqui. Você, Joab, desculpa, é porque eles são irmãos. Vocês que eu acabei de falar é Jefferson, agora sim, Joab, né? E no seu caso, Joab, qual é o principal incômodo, né? Eu acho que nem precisaria falar, porque a gente tá vendo, mas a palavra do morador é muito importante. Mas do jeito que tá aqui, lá mesmo fica. Vai bastar só essa chuvinha cair para isso aqui tudinho ficar interditado, como mostra nos vídeos, tá entendendo? Depois dessa obra, isso aqui tudinho e a comunidade toda. Ainda tem o outro lado da creche que não passa ninguém, que também está se acabando na água lá. Pronto, o senhor falou aí em creche, eu escutei agora há pouco uma mãe, né, também aqui conversando, dizendo que teu menino não pode ir, não consegue ir para a escola, nem você para o trabalho. Dê uma chegadinha aqui, por favor, como é seu nome? Sou Valéria, agente comunitária de saúde. Não consigo sair de casa, nem pela frente nem por trás, porque fica a lagoa, porque a água vai até lá, praticamente ali perto daquele prédio. Fica cheio. Tenho que estar mandando falta direto para a gerente, para não levar falta e meu filho não poder ir para a escola. Ele não foi para a escola quinta, não foi para a escola sexta, provavelmente hoje ele não vai. Menina, e a senhora falando aí, a gente também, todo mundo aqui impressionado com o carro passando sem saber, né? Como é a situação aí? O senhor sabe? Tem buraco por aqui. Tem? Buraqueira tem muito aqui, muito bem. Buraqueira aqui. Aqui tem muito buraco muito. E sempre é assim, essa água. Nunca para. O senhor também? É buraqueira aí, tudinho aí, ó. Passa por aqui de quê? A bicicleta e tudo caiu no chão aí, tudo. É uma situação danada, né, gente? Tanto para quem passa de moto, de carro, andando, né? As pessoas não conseguem sequer entrar e sair de casa com esse tipo de realidade que a gente está mostrando aqui. Eu volto daqui a pouco no NE1, Maristela, trazendo, né? Vamos ver o que é que a prefeitura responde aí sobre essa situação. É contigo aí no estúdio. Pelo que os moradores contaram, né? Chovendo ou não, sempre está alagado por aí. Um problemão para toda a comunidade, uma questão também de infraestrutura, não só de infraestrutura, mas também de saúde pública, né? Daqui a pouco você volta então, Daniele, com outras informações para a gente. Vamos circular, por enquanto, pelo trânsito. Seguimos pela Avenida Mascarenhas de Moraes. Os motoristas no lado direito, o sentido que está mais lento aí, os motoristas estão indo em direção ao bairro de Afogados. O lado esquerdo, sentido aeroporto. Agora a Avenida Beberibe, no Arruda. A gente dá uma olhadinha também nos motoristas que estão sentido Zona Norte. A movimentação tranquila do trânsito por aí, mas chove também neste ponto da cidade. Agora a gente segue lá para a Avenida Pan-Nordestina, em Olinda. Bora dar uma olhada, chovendo também. A gente observa a movimentação do trânsito sem congestionamentos por aí. E da Pan-Nordestina, a gente vai para a Orla de Olinda. Tem interdição na Orla, tá? A gente observa que é para uma obra de requalificação, vai durar quase 20 dias.
de acordo com a Prefeitura. Você acompanha imagens de Ezequiel Quirino sobrevoando a área com drone. Esse trecho é entre a Doutor Manuel de Barros Lima e vai até a Praça do Quartel. Com a alteração no tráfego, os motoristas que precisarem acessar a Avenida Getúlio Vargas deverão utilizar como rota alternativa a Rua Manuel de Barros Lima. Para retornar à orla, a recomendação da Prefeitura de Olinda é seguir pela Rua Marcolino Botelho. Isso vai exigir um pouquinho mais de paciência do motorista, que já vai enfrentando um pouco mais a lentidão no trânsito neste trecho e precisa aí também procurar rotas alternativas nos próximos 20 dias. A gente aproveita para dar uma olhada, uma passeada com essas imagens de Ezequiel Quirino. Não está chovendo aí neste ponto. E se você está em busca de emprego, fica de olho nas vagas disponíveis nas unidades da Agência do Trabalho do Estado. Nós separamos algumas aqui para você. Tem 70 vagas para auxiliar de limpeza, é para trabalhar no Recife. Se você tiver ensino fundamental completo e 6 meses de experiência no currículo, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Tem vagas também para servente de obras, é para trabalhar em Igaraçu. São 5 oportunidades. A escolaridade não é exigida, mas você precisa ter 6 meses de experiência na função. Tem vagas também para garçom, é para trabalhar em Paulista. São 3 vagas. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência e você já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Vai lá no cedep.pe.gov.br. Boa sorte aí aos candidatos. A gente segue com notícias para quem tem algum processo na Justiça ou tem algum conflito que precisa ser resolvido com a ajuda da Justiça. Estão abertas as inscrições para a Semana Nacional de Conciliação. É uma oportunidade para resolver de forma mais rápida ações judiciais que às vezes podem levar meses ou até anos para serem concluídas. Camila Torres vai conversar com a gente sobre esse assunto. Que casos podem ser resolvidos nessa semana, hein, Camila? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem nos acompanha. É importante a gente falar também, tá, Maristela, que é para as pessoas que moram em qualquer município daqui do estado. Qualquer pessoa que tenha alguma situação a ser resolvida com a ajuda da Justiça pode participar da Semana de Conciliação. Mas deixa eu passar a tua pergunta aqui para Alberto de Freitas, ele que é juiz e é também o coordenador do Núcleo de Conciliação. Doutor Alberto, quais são os casos? Dá alguns exemplos para a gente das situações que podem ser trazidas para a Semana de Conciliação. Bom dia. Bom dia. A Semana Nacional de Conciliação foi criada pelo CNJ com o objetivo de incentivar a cultura da paz, incentivar a conciliação como a melhor forma de resolução dos conflitos. Nessa semana, nós podemos receber diversos tipos de ações, as ações principalmente cíveis, aquelas de consumo, aquelas ações envolvendo concessionários de serviço público, feito com PESA, Neoenergia, companhias telefônicas, instituições financeiras, problemas de condomínio, problemas envolvendo mensalidades escolares, são exemplos de processos cíveis. Também podemos solucionar os processos de família, como divórcio, guarda de menores, alimentos, todo esse tipo de causas de família também pode ser trazidas aqui para a Semana Nacional de Conciliação. Doutor Alberto, as causas que envolvem dinheiro, elas têm um limite máximo de valor para serem resolvidas com a conciliação? Não há limite para trazer e tem mais. Essas sessões de conciliação vão ocorrer todas de forma gratuita, não tem nenhum custo para o cidadão. E como é que se inscreve? Até deixa eu dar esse destaque aqui para vocês. A gente está falando da Semana de Conciliação, pessoal, mas a Semana de Conciliação mesmo, ela é só em novembro. Esse período agora é período para se inscrever. Para participar da Semana de Conciliação, precisa se inscrever antes. E como é que se inscreve, doutor Alberto? É muito simples. Você tem 3 formas de você conseguir se inscrever. Pelo site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo telefone, que é o 31810446, prefixo 81, 31810446. E você pode também vir pessoalmente até o fórum mais próximo da cidade que você mora, ou, se for aqui no caso do Recife, aqui no Fórum do Recife. E as causas, elas já precisam estar
tramitando na justiça, a gente já precisa ter dado entrada na justiça ou não. De repente, alguém que tem uma situação para ser resolvida, mas nem abriu o processo ainda, também pode se inscrever? Pode se inscrever sim. Tanto quem já tem um processo judicial pode pedir a realização dessa sessão de conciliação para tentar chegar a um acordo, como também quem não tem sequer uma ação na justiça, mas já tem algum conflito que quer resolver com a ajuda da justiça, não precisa nem de advogado nesses casos. Pode vir aqui no centro de conciliação, pedir para que seja feita essa sessão de conciliação. A outra parte vai ser chamada para comparecer no início de novembro e será tentada uma conciliação, você não precisa nem passar pela justiça. E para quem já tem o processo na justiça, doutor, mas vamos dizer que já tem uma primeira decisão aí de um juiz, de uma juíza, ainda assim, pode trazer a situação para a semana de conciliação? Pode trazer em qualquer fase do processo, antes do julgamento, até após do julgamento, quando já está na fase de cumprimento de sentença, que a gente chama de fase de execução, pode tentar conciliar até para poder chegar a um acordo como fazer esse pagamento ou reduzir até o valor devido. Então, qualquer fase do processo pode vir. Onde acontece a conciliação de fato, a audiência de conciliação? Elas vão ocorrer em todo o estado, normalmente nos fóruns de cada município, ou em alguns casos na Casa de Cidadania e Justiça, quando ele tiver, ou outros centros de conciliação, mas geralmente nos fóruns das cidades. Doutor Alberto de Freitas, muito obrigada pelas informações. Lembrando, pessoal, esse é o período de inscrição, que vai até o dia 30 de setembro. E tem que se inscrever para poder participar da Semana de Conciliação, que é em novembro, Maristela. Já faz a inscrição agora para resolver tudo mais rápido aí até o fim do ano, né, Camila? Há 2 meses para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes ficam ansiosos pelo tema da redação, que é um grande diferencial na nota final do exame. E para ajudar os feras da Rede Estadual de Ensino a aprimorar o texto, um professor desenvolveu um aplicativo que utiliza recursos da inteligência artificial para corrigir as redações e facilitar o estudo. A pergunta que não cai na prova, mas que muito estudante quer saber a resposta. Qual vai ser o tema da redação do Enem esse ano? Eu acho que vai ser alguma coisa relacionada à socioambientalidade. Por inúmeras questões, mas principalmente porque a COP30, que é um evento ambiental do mundo todo, vai ser sediado aqui no Brasil. Esses jovens estudam na EREM Pompeia Campus, no Recife, e já estão de olho no Enem. Este ano, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser realizadas nos dias 9 e 16 de novembro. O tema da redação é um segredo guardado a 7 chaves. Aberta mesmo é essa plataforma, o Estudaí. Mais de 4 milhões e 800 mil estudantes devem fazer o Enem este ano em todo o Brasil. Só em Pernambuco são 272 mil candidatos. Imagine então quantas redações eles estão fazendo para treinar habilidades até o dia da prova. O Estudaí veio para ajudar quem está em busca da nota 1000 a acelerar e aprimorar essa preparação, com a ajuda da inteligência artificial. O professor Tiago foi o criador do programa. A plataforma surge com a proposta de dar oportunidade aos estudantes de escola pública, né, inicialmente, de terem esse processo de correção e acompanhamento da correção de maneira fácil, de maneira rápida. O Estudaí está na internet e pode ser acessado pelo computador e pelo celular. Funciona assim: o estudante se cadastra e pode submeter uma redação em texto, arquivo ou em foto, por exemplo. O programa de IA vai analisar o conteúdo com base nas 5 competências estabelecidas pelo INEP para a redação do Enem: domínio da norma culta, compreensão do tema, argumentação e conhecimento, coesão e coerência e proposta de intervenção. Em 30 segundos, o aluno recebe uma nota e as indicações do que pode melhorar. Mais de 600 redações já foram analisadas na plataforma, que une inteligência artificial e o conhecimento dos professores. A plataforma ela surge como suporte inicial, inclusive esse é o início do desenvolvimento da plataforma para os professores, né? Então, o professor, inclusive, ele pode criar uma sala de aula, passar as atividades para os estudantes. Apesar de fornecer autonomia para os estudantes, o professor ele tem papel fundamental nesse processo. Raquel e Thaís são professoras de língua portuguesa e fazem parte da equipe analisando as redações. É a primeira vez delas usando o IA como ferramenta pedagógica. É um desafio, porque a gente tem que
pensar em como aqui a gente vai trazer aquilo que dentro do papel faz sentido para a gente enquanto professor e transformar aquilo em uma informação que a inteligência artificial consiga entender e consiga dar o feedback dentro do contexto que a gente, enquanto pessoas, daria para o estudante. E por isso que é desafiador, porque como é que eu vou ensinar a IA a pensar como eu penso, mas sem corromper dentro do contexto do que o estudante vai conseguir entender daquilo. O projeto é um acalento, né, para nós professores, porque nós temos muita demanda pedagógica, demanda familiar, pessoal, né, muitas turmas, mais de uma matéria, muitas vezes a gente leciona com mais de uma matéria, e o projeto traz um conforto maior para o nosso trabalho. A plataforma é recente, tem só 2 meses no ar. Nesse começo, o foco é atender estudantes da rede pública. A gente quer trazer o 1000 para a rede estadual, o intuito é esse, e mostrar ao estudante da rede pública que sim, tem oportunidade, tem acesso, que até então só estava ali ao alcance de quem tinha como investir, de quem era da rede privada. Então é ampliar os horizontes dos nossos estudantes. Williams já enviou mais de 10 redações para avaliação do Estudaí. E o desempenho, com papel e caneta na mão, não para de melhorar. A correção do aplicativo ajudou muito porque vê os erros da gente e a gente vai aprendendo com o erro, né? Então, a cada vez que vai fazendo redação, a nota ia aumentando. E com essa ênfase de ter essa correção dos erros, acaba me ajudando. Você hoje se sente melhor preparado para fazer a redação do Enem daqui a 2 meses? Sim, muito tranquilo. Eu sinto muita mais firmeza do que tinha no começo do ano. Porque antigamente eu não fazia a mínima ideia do que colocar na redação. Ficava, meu Deus, se eu errar aqui, se eu errar ali. Mas agora eu tenho mais prática, querendo ou não. Que legal, né, essa ferramenta. Mas e quem não é da escola pública e não tem acesso ao aplicativo? A repórter Natália Dielu está com um professor de redação que vai passar algumas dicas de como arrasar na redação do Enem. Natália, todo mundo afiado por aí? Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Tá todo mundo muito interessado nisso por aqui, nesse cursinho pré-vestibular que a gente está falando ao vivo do bairro da Soledade, aqui no centro do Recife. Todo mundo acompanhando a aula do professor João de Andrade, porque quando a gente fala de redação, né, redação do Enem, a gente fala de repertório, né? Do quanto é importante ter repertório, saber do que está acontecendo no mundo, enfim, se preparar para fazer uma boa redação. Professor, a gente combinou com o senhor para interromper um pouquinho a aula agora para falar sobre isso. Enem, né? Tá essa contagem regressiva para o Enem. 62 dias, está até ali, ó, no quadro. O que a gente pode falar, né, dessa preparação, desse momento agora? Como é que os alunos estão se preparando? Quais dicas a gente pode dar? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que no momento a melhor coisa que a gente pode fazer, eu digo a vocês sempre, é estar produzindo constantemente. Sei que a redação é um processo complicado e difícil, leva tempo, você precisa ter conhecimento, repertório, conhecer a estrutura, e algumas partes desse processo a gente consegue melhorar e tornar ele mais rápido, justamente com a prática. É feito jogar futebol. Você não aprende a fazer embaixadinha da noite para o dia. Você tem que fazer aos pouquinhos. Tocar um violão, você não vai saber tocar todas as notas da noite para o dia. Você tem que começar devagarzinho. A primeira redação vai sair meio ruinzinha mesmo, mas depois que a gente vai pegando a prática, vai desenvolvendo, vai entendendo como essa estrutura funciona, os métodos que a gente pode aplicar para desenvolver, a gente consegue facilitar o processo, tornar o processo mais rápido. Então, 62 dias. Dá para fazer uma por dia já, eu acho, né? 60 redação para o final do ano é ótimo. Na minha época, eu fiz mais de 100 ao longo de um ano. Então, vocês podem tentar também aí chegar lá, ou pelo menos continuar praticando o máximo possível, tentar fazer 2, 3 redações por semana. Acho que é o processo mais interessante no momento, é a prática mesmo. A prática é importante. Em relação ao repertório, o senhor estava dando uma aula aqui, né, sobre os jogos de aposta. É importante estar atento mesmo, lendo, procurando informação. Principalmente atualidades, a gente sabe que o Enem está sempre trabalhando temas contemporâneos, o que está acontecendo agora no Brasil no momento, então é sempre bom a gente estar de olho nos eventos que estão acontecendo, nas leis que estão sendo regulamentadas, nas CPIs que têm acontecido, que vai ser o desenvolvimento das regulamentações da gente, como a CPI da Beth, que teve recentemente, acho que todo mundo acompanhou, foi um bafafá na internet, né, com a Virgínia lucrando em cima da perda de pessoas, mas além disso, eu sempre digo a vocês também,
além de ter esse repertório de atualidade sempre afinado, tá lendo notícias, está acompanhando o que está acontecendo, é sempre bom também saber fazer aqueles velhos recortes, trazer aquela ideia de classe, raça e gênero, que a gente consegue aplicar em várias temáticas diferentes. Então, conhecer um bom filósofo que trabalha, um bom sociólogo que trabalha nessas áreas, é sempre interessante, porque mesmo que o tema sempre vai ser inesperado, a gente às vezes tenta colocar vários temas de redação ao longo de um ano para preparar os meninos o melhor possível, mas não tem como saber exatamente o que vai acontecer, né? Então, estar preparado é poder lidar com qualquer coisa, com qualquer condição. Ficar de olho em atualidades e ter bons recortes. Professor, obrigada. Deixa eu ver só se eu falo rapidinho com algum estudante aqui. Deixa eu falar aqui com você. Boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? Boa tarde, é Maria Eduarda. Me fala como você tem se preparado. Está aqui no cursinho, mas como é que está vivendo esse momento, né, pré-ENEM? Tá aqui no cursinho tem ajudado muito e, basicamente, eu tenho treinado redação sempre que possível, melhorado, sempre vendo os erros para tentar melhorar e consertar. E procurando também ler sobre a atualidade, não ficar só ali na rede social, procurando informação também. Boa tarde. Eu acho que a gente está sempre tentando estar dentro do que está passando hoje em dia, das informações, das notícias, de tudo que realmente está passando. Afinal, o tema da redação é um tema atual, né? Obrigada. Qual é o seu nome? Giovana. Obrigada, Giovana. Muito obrigada, professor João, por essas dicas. A gente volta com você, Maristela. Já desejando boa sorte, bom desempenho para todo mundo, né, nessa reta final. A seguir, uma história triste que aconteceu no sertão do estado e deixou moradores chocados. Uma criança de 11 anos foi espancada dentro de uma escola em Belém de São Francisco. Ela não resistiu aos graves ferimentos e morreu. Você vai ver também a reclamação de pacientes do Hospital das Clínicas por causa das péssimas condições dos elevadores. E essa mesma reclamação acontece no Hospital da Restauração. No fim de semana, uma funcionária ficou presa depois que um elevador despencou por vários andares. O NA1 está indo para o intervalo e volta rapidinho, agora 12h12. NA1 de volta, agora 12h16. A gente vai a Jardim Uchoa, no bairro de Areias, no Recife. Daniele Fonseca está por lá acompanhando a reclamação dos moradores que sofrem com alagamentos. Nós já temos alguma resposta da prefeitura, Daniele? Oi, Maristela, temos sim. Mas antes, deixa eu fazer outros registros aqui, que deixou o pessoal, a equipe de reportagem, outros moradores, né? A maioria já sabia, mas todo mundo assim horrorizado, que foi Dona Margarida, que contou que viu um jacaré aqui. Dona Margarida, quando foi isso? Boa tarde. Todo dia está na minha porta tomando banho de sol, eu ia levar lá para a prefeitura para pegar um biquíni, para tomar um banho de sol, né? Que eu tenho 63 anos, não posso sair, eu faço unha. Como é que eu vou sair com um jacaré enorme? Não é só um, não. É mais, viu? A gente acaba brincando, né, Dona Margarida, com a situação, mas é um caso muito terrível, né, escutar uma história dessa aqui, o risco, né, para as pessoas. Deixa eu falar também com Érica, que estava reclamando da situação dos ônibus, né, Érica? Como é que faz aqui para apanhar? Aqui próximo a essa água é um terminal de ônibus. Quem depende de transporte público para estudar, para trabalhar, a gente sofre muito, porque não tem como passar nessa água, que essa aqui é a passagem principal do pessoal do Jardim Uchoa. Tem que fazer um arrodeio terrível para poder chegar lá em cima na avenida, para poder pegar um ônibus ou uma van, para quem vai para Boa Viagem. Não é só o pessoal daqui dessa rua que está sendo afetado, o pessoal da rua Antônio Rodrigues, lá onde eu moro. A gente tem que colocar tijolo para passar. Às vezes, quando a maré está alta, a água sobe, como aqui mesmo a gente viu. A água estava embaixo, estava mostrando a calçada, e agora já não tem como passar, porque a água já subiu. Foi questão de minutos. É verdade, Érica. Obrigada também, viu, pelo seu desabafo aí, né? Seu depoimento sobre essa situação. Olha só, pessoal, mais cedo, na minha primeira participação, os moradores falaram aqui que achavam que tudo isso tem relação também com uma obra que está acontecendo aqui perto no rio Tegipió. E isso está dentro do que a prefeitura falou na nota que enviou para a nossa produção. Olha só, eles disseram que essa rua aqui, a Rua das Laranjeiras, vai ser beneficiada pelo programa
Promorá Recife, que fez a dragagem de 1 quilômetro lá no rio Tegipió, com a retirada de 11,5 mil milímetros cúbicos de resíduos, né, de lixo. E que o próximo trecho da dragagem, previsto para o início do próximo ano, gente, para 2026, também vai contemplar aqui a comunidade do Jardim Uchoa, que é onde nós estamos. E que aí a comunidade também vai receber urbanização, tudo isso a partir do próximo semestre, né, do próximo ano, com obras de infraestrutura referentes a abastecimento, saneamento, pavimentação, drenagem e um parque alagável, que seria algo assim com uma proposta mais sustentável para a redução dos danos causados pelas chuvas e também prometeu a construção de um novo habitacional para as famílias que vivem em áreas mais vulneráveis. Então, dentro desse prazo, né, que eles falaram para início de tudo isso, no próximo semestre, em 2026, a gente já separou aqui o calendário, olha, nós abrimos aqui em 2026. Vamos no mês de março, gente, Joab, marcar aí qual dia, Joab? 18, para a gente voltar. E isso é a data de compromisso nosso, tá? Da reportagem, de voltar e ver como é que está essa situação. O que é que esperam, hein, Jefferson? Vamos ver, né? Vamos ver. A gente quer que o prefeito venha aqui para poder cumprir a promessa que ele fez, que ele veio aqui e disse que ia resolver o problema. Até hoje, 2 anos não veio mais aqui. Bom, a gente fica na expectativa, né? Não só vocês moradores, mas a nossa equipe de reportagem também, que sempre se comove, né, gente, vendo a situação que famílias, crianças, idosos passam por uma situação dessa tão triste na porta da casa das pessoas. Maristela. São melhorias prometidas e aguardadas pela comunidade, né, Daniele? O nosso calendário está marcado, já que tudo isso foi prometido, né, ou parte disso para o segundo semestre. A gente volta então em março para ver o que mudou por aí. Seria bom já começar eliminando esse alagamento, né, cuidando desse mato. Olha só as crianças ali atravessando, já colocaram umas pedras ali, posicionaram, né, para que os moradores consigam passar, mas eles molham os pés na água suja, uma situação muito complicada e arriscada também para a saúde. E de Areias, a gente segue para a comunidade do Bode, no Recife. Moradores estão revoltados com um buraco que foi aberto no meio de uma rua. Eu vou pedir para rodar as imagens aqui. Olha, esse morador entrou para tomar banho no buraco. Dá para a gente ver o tamanho e a profundidade. E o risco que ele está correndo também, né? É impressionante. Mas impressionante mesmo é o tempo que está assim, desse jeito. Não passa carro, só passa moto. E mesmo assim, se arriscando. O comércio está prejudicado. Tem prejuízo que só. Olhando assim, parece uma piscina. Bem no meio da rua Eurico Vitrúvio, na comunidade do Bode, no Pina. Mas é um buraco que foi aberto pela força da água limpa, que jorra de um cano da Compesa há semanas. Como vocês viram, é 24 horas de água derramando aí, água limpa. Já faz 3 semanas que está assim, está tendo a obra de pavimentação, aí teve um erro no cano médico, a Compesa veio, olhou, drenou, foi embora, não resolveu nada. O buraco tem cerca de 1 metro de profundidade. A água bate na cintura desse morador, que resolveu tomar um banho ali mesmo. Os carros não conseguem passar e o comércio local já acumula prejuízos. Tem o meu pequeno comércio aqui do Lava Jato, diminuiu o meu movimento bastante. Não tem nem como passar com a carroça aqui, por causa dos buracos. Aí fica difícil da gente trabalhar. Dona Eliane não aguenta mais essa situação na porta de casa. Ela até já caiu no buraco e viu outras pessoas caindo também. É moto caindo, é bicicleta caindo, é idosos, é criança, é jovem. É horrível. Passei mal já para me socorrer, me levar nos braços até na Encantamoça. Só sabe quem mora, né? Quem passa por essa situação e quem está neste momento na rua Eurico Vitrúvio, na comunidade do Bode, no Pina, é Joab Alves. Oi, Joab, boa tarde.
No finalzinho, ó, lá pra cá. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Já estou aqui com alguns moradores, né, que já estão aguardando para conversar com a nossa equipe. Eu já adianto que foi uma luta para a gente conseguir chegar aqui, viu? Vários buracos aqui na rua, na comunidade do Bode. Eu vou pedir licença a você de casa, que eu vou virar aqui a tela para conversar aqui já com os moradores. O Pedro já está ali com o calendário. Pedro, bem-vindo ao NE1. Tá difícil essa situação de vocês, não é? Tá muito difícil, né? São quase 2 meses, assim, com a rua desse jeito, toda esburacada, com água jorrando, como vocês podem ver. E o que é pior, né? Sem planejamento, sem conversar com a comunidade, sem nos dizer quando isso vai ser resolvido, nem nos dar nenhuma resposta de quando a gente vai poder ter a nossa vida normal, porque isso acarreta em grandes danos para a gente que mora aqui na comunidade do Bode. Danos para vocês que precisam passar por aqui, também para quem tem um comércio. A Camila está aqui, ela tem um mercadinho ali. Como é que está essa situação para você? Tá horrível mesmo. Acho que como ele disse, há quase 2 meses, né, esse buraco aqui, muitas muriçoca, né, o asfalto está cedendo, os carros para passar tem que passar por cima da minha calçada, tá horrível. Aí a Compesa vem, já vieram de 3 a 4 vezes, uma equipe, eles vêm, batem foto, vai-se embora e não faz nada. Segunda-feira e a gente não viu ninguém da Compesa aqui trabalhando, hein? Não, é difícil, viu? A gente vem não. Eles dizem que vem, a última vez que veio uma mulher, veio uma equipe grande, bateram foto, aí disseram que vinha no outro dia resolver o caso e até agora nada. É difícil demais. O nome do senhor? Agnaldo. Senhor Agnaldo, o senhor falou que esse poste aqui, essa luz, né, está sem funcionar. É perto de uma igreja, né? A Assembleia de Deus é bem aí. E aí o caminhão não tem como vir para cá para consertar? Justamente, só passar pela calçada do mercadinho. Isso mesmo, aí tá aí, esse tempo todinho aí era 1,5 metro ao quadrado, agora é 8 metros. Alguém já caiu? Já caiu. Ontem caiu uma mulher ali, quando com tudo, camarada. A mulher que não tinha lá aquela área ali, aí entrou ali, quando entrou, aí pum, aí foi. Aí dentro. Vê que perigo, né? Você ia acrescentar alguma coisa? Não é só esse buraco não, viu? Tem mais 2 ali. Aí atrapalha o Uber, porque vem até a metade da rua e o outro só para ali. Aqui, se precisar de socorro, a moça mesmo um dia desse precisou de socorro, o SAMU ficou do outro lado e veio com uma maca para buscar a mulher. Porque são 3 buracos que estão assim, jorrando água da Compesa e ninguém resolve nada. É difícil, né? A situação aí, o rapaz aqui acabou pulando aí agora. Pedro, a realidade é essa, até o pessoal toma banho mesmo aqui, né? A realidade é essa aí, é água limpa, sendo jogada fora. Comunidade, somos seres humanos e isso vocês sabem. Olha aí, o pedido, né? O pedido de socorro de vocês. É isso, a gente está precisando que isso seja resolvido. A gente está tendo nossa vida impedida, né? Nosso direito de ir e vir por causa de um péssimo trabalho da Compesa, que ainda falam em privatizar se não consegue resolver nem o que já tem. Vou pedir aí para vocês já colocarem o calendário, juntar aqui o pessoal da comunidade, gente, que a gente vai estar acompanhando essa situação de vocês, que eu vou trazer uma resposta, porque a gente foi em busca da Compesa para tentar entender o que está acontecendo, tá? E a resposta foi a seguinte: a Compesa explicou que equipes já estiveram no local algumas vezes, mas não foram indicadas condições favoráveis para o serviço. E uma equipe será enviada novamente ao local na tarde dessa segunda-feira, tá, gente? Para realizar um novo diagnóstico e adoção das providências para o conserto da tubulação rompida, cujos serviços devem ser iniciados ainda hoje à noite. Essa foi a resposta da Compesa, tá? Que a gente vai seguir acompanhando. O Pedro já está ali com o calendário, eu vou pedir para ele circular, a gente vai voltar daqui a 30 dias. Então, no dia 8 de outubro, a nossa equipe vai estar voltando. Pedro, eu já volto para conversar contigo, mas deixa eu mostrar ao pessoal de casa que isso aqui é água limpa, tá, gente? Que está jorrando. A gente vê, claro, que tem algum lixo aqui, né, na rua, mas isso é água limpa. Nos outros buracos também é o mesmo cenário. Cadê, Pedro? Só para a gente finalizar aqui, essa resposta da Compesa traz uma esperança para vocês? A gente espera que sim, mas a gente pode ver que hoje, segunda-feira, ninguém está trabalhando. A gente sabe que a resposta veio graças à TV Globo, que está aqui fazendo o seu papel da comunicação, e a gente espera que a partir daí a gente consiga ter nossa vida normalizada. Então é isso, a gente vai estar acompanhando de perto, tá, Pedro? Maristela, eu vou voltar aí com você no estúdio e mais uma vez reforçando a toda a comunidade aqui do Bode que a gente vai voltar em outubro. Isso, Joab, é desperdício de água também, né? Além do problema de infraestrutura aí por toda a rua. Então, Pedro, guarda bem esse calendário, porque no dia 8 de outubro a gente está de volta. Uma criança de 11 anos morreu depois de ter sido espancada por colegas da escola onde ela estudava, em Belém de São Francisco, no sertão do estado. O caso aconteceu na semana passada.
A repórter Lucilene Santos está ao vivo no município e traz outras informações para a gente. Que tristeza, hein, Lucilene? Boa tarde. Isso mesmo, Maristela. Boa tarde para você e para todos que acompanham a gente. Olha, o Hospital da Restauração aí no Recife confirmou na noite deste domingo a morte de Alícia Valentina Lima Silva Santos, de 11 anos. Ela deu entrada na unidade na última quinta-feira, já inconsciente, e infelizmente não resistiu e faleceu. O caso, a agressão, de acordo com as investigações, ocorreu nesta escola Municipal de Ensino Fundamental e Integral Tia Zita, aqui do município de Belém do São Francisco, no sertão do estado, na quarta-feira da semana passada, dia 3. De acordo com as informações, a menina que chegou na escola por volta de 1h da tarde, 15 minutos após a chegada, a família foi comunicada que ela havia sido encaminhada para o hospital aqui do município. Ela foi atendida, a mãe acompanhou o atendimento no hospital e foi liberada. Ao chegar em casa, o quadro se agravou, a menina sentia dores na região da cabeça. Ela foi com a mãe para a unidade básica de saúde, foi atendida e novamente deu entrada no hospital do município, já em estado grave. No mesmo dia, ela foi encaminhada para o hospital de Salgueiro, município vizinho, e logo na sequência, devido ao agravamento do quadro, ela foi transferida para o Hospital da Restauração, aí na capital pernambucana. A escola enviou nota à escola Tia Zita, informando que desde que tomou conhecimento da situação, em parceria com a Secretaria de Educação, de Saúde e também de Assistência Social, vem prestando todo o apoio à assistência à família da menina. Claro, também na nota fala do pesar pelo falecimento. E a cidade está bem abalada, Desde a última quarta-feira que a população está recebendo informações, acompanhando de perto esse quadro, Infelizmente, Alícia não resistiu, faleceu. Os pais estão no Recife, aguardando a liberação do corpo, que deve chegar a Belém de São Francisco hoje. O velório está previsto para ser realizado no velatório do PAF, aqui no centro da cidade, e o enterro amanhã aqui no cemitério local. A Polícia Civil de Pernambuco também emitiu nota, informando que as investigações estão em andamento. A polícia não confirmou se a agressão ocorreu apenas por um adolescente ou se foi um grupo. Isso ainda precisa ser esclarecido, mas detalhou que não vai passar mais informações neste momento, porque há menores de idade envolvidos e também para não atrapalhar as diligências. A gente acompanha essa situação, segue aqui em Belém do São Francisco e aí, a qualquer momento a gente pode voltar nos nossos telejornais com a atualização desse caso. Eu volto com você. Nossa, Lucilene, muito grave isso que aconteceu e acabou resultando na morte dessa criança. Ficam aqui os nossos sentimentos a toda a família, os amigos. Obrigada pelas informações. E a gente segue com imagens de Olinda agora, num outro trecho da orla, onde está acontecendo uma obra para você que vai circular pela cidade, ficar muito bem informado sobre o trânsito. Essa obra vai durar 20 dias, de acordo com a prefeitura. A gente já observa neste ponto aí os trabalhos que foram iniciados. Ainda temos algumas semanas pela frente, o que vai exigir um pouco mais de paciência em alguns trechos aí do motorista. A gente observa uma movimentação bem tranquila aí nesse ponto, e a interdição é entre a Doutor Manuel de Barros Lima até a Praça do Quartel, esse ponto que Ezequiel Quirino está mostrando aí para a gente. A compra da casa própria é uma meta de vida para muita gente, mas a realização desse sonho custa caro e pode se tornar um pesadelo também. Muitas vezes, a falta de uma vistoria técnica para identificar problemas estruturais resulta em muito prejuízo. Financiamentos que duram 20, 30 anos. A compra de um imóvel é, para a maioria dos brasileiros, o maior investimento da vida. E justamente por isso, cada detalhe precisa ser conferido antes de receber as chaves. Defeitos de acabamento, no piso, rachaduras, problemas nas esquadrias, na parte elétrica ou hidráulica. Questões que podem virar dor de cabeça se não forem identificadas a tempo.
Um olhar apurado na hora da vistoria pode fazer toda a diferença para quem está comprando um imóvel, mas nem todo mundo tem esse preparo para perceber possíveis problemas. É por isso que muita gente busca ajuda especializada. Josinaldo faz isso há 10 anos, né? Vistoriador, profissional. Tem que ter um olhar clínico, né, Josinaldo, para perceber esses problemas? É importante porque as partes construtivas têm que ser analisadas. E muitas coisas são de acabamento e outras são funcionais. Então, ter esse olhar clínico para poder verificar ponto a ponto faz toda a diferença na hora de receber a chave. Quando chega um imóvel, Josinaldo faz um checklist. Avalia cada detalhe com muito cuidado. E nesse momento, algumas irregularidades são comuns. Após a obra concluída, a construtora ela entra em contato com os proprietários para que se faça a vistoria para o recebimento das chaves. É nesse momento que a vistoria acontece, na presença do proprietário e também de um representante da construtora. Os problemas mais comuns são cerâmica, rachadura, fissura, avaria, assentamento, nível, a esquadria também, as travas que não estão fechando corretamente ou está fora de esquadro, a esquadria de alumínio precisa ser verificado, a hidráulica, o vazamento, na válvula, no próprio metal da torneira. O custo de uma vistoria profissional não costuma ser alto, mas o investimento pode diminuir gastos maiores no futuro. Vai depender da complexidade do imóvel, o tamanho, o metro quadrado, a quantidade de cômodos, isso vai influenciar, mas a partir de R$300 a pessoa já consegue fazer a contratação. Hélida hoje curte o apartamento novo com a família na maior tranquilidade. Há um ano, ela recebeu as chaves do imóvel. Antes de se mudar, contratou um serviço especializado para fazer a vistoria. Pedra de cerâmica do banheiro, se ela tinha o caimento, a gente não ia ser capaz de verificar se tinha esse caimento, esse escoamento perfeito para o ralo. Né? E aí a gente viu essa importância, viu a questão de teto, de cerâmicas, se tinha cerâmicas mal colocadas, né? Se tinha quebradas. A gente poderia até olhar assim de grosso modo, né, se teria alguma quebrada, mas verificar se teria alguma, né, mal encaixada, eu acho que isso aí só de um serviço realmente especializado. Durante a vistoria, um dos problemas notados foi o dano em um dos porcelanatos na parede da cozinha. A construtora foi informada e consertou a falha. Tinha a cerâmica aos olhos assim bem visível, mas tinha um interfone que não funcionava, tinha a parte de uma caixa de banheiro que não estava enchendo corretamente, estava com problema dentro da bomba. São coisas que a gente realmente ia passar por despercebido. A realização, ela tem que ser por completa, né? Não pode ser nada frustrante. Então, a gente abdicar de procurar uma empresa, né, com seriedade, que faça esse serviço, né, que olhe com os nossos olhos, né, como se estivesse sendo com os nossos olhos, é muito importante. Façam. É um patrimônio, né, conquistado com muito esforço. A gente continua falando sobre esse assunto porque Natália Dielu está com um advogado especialista em direito imobiliário. Ele vai dar outras orientações sobre quais cuidados ter na hora de comprar um imóvel, né, Natália? Maristela, e uma das recomendações é mesmo procurar um serviço especializado. A gente quis ter até uma ideia de quanto era, né, uma vistoria como essa, gira em torno de R$300. Às vezes depende também do tamanho do imóvel, mas diante do ganho, né, que a pessoa tem, da garantia que ela tem ao contratar esse serviço, vale muito a pena. A gente está aqui ao lado do Dr. Tiago Oliveira, que é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, né, especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutor. Explica pra gente, né? A vistoria foi feita, mas de repente eu já entrei naquele imóvel e outros problemas aparecem. O que fazer, doutor? Bom, boa tarde, Natália. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, audiência que nos assiste. Na verdade, isso vai depender exatamente da extensão e da severidade do que a gente vai encontrar nesse imóvel. A depender da avaria, você pode postergar, né, oficializar e formalizar o não recebimento da entrega daquele imóvel. Então, somente quando aquela situação for sanada, você retornar e ingressar com segurança. A gente sempre tem que trabalhar com esse critério da segurança da habitação.
Então, isso vai depender de forma muito relativa de que tipo de situação você vai encontrar. Se for uma situação de fácil constatação e que permita que mesmo assim você habite o imóvel, não tem problema, você pode ingressar no imóvel, mas de imediato, até porque a gente teve toda uma alteração desses prazos de garantias com a norma brasileira da ABNT, ao final de 2023, a NBR 17170, e que alterou e reduziu os prazos de garantia. Então é importante esse sentimento, essa informação de sempre receber o imóvel através de uma empresa qualificada também é indicação jurídica hoje em dia. Porque às vezes o consumidor ele já está naquele afã, já está naquele desejo, naquela necessidade de ingressar no imóvel e pode, caso não contrate um serviço especializado, deixar passar algum item fundamental que possa comprometer a sua garantia lá na frente. Doutor, o senhor falou em falhas ocultas, né? Aquelas que talvez não possam ser identificadas numa vistoria. Que tipo de falhas são essas? E qual é o prazo que a construtora tem? O senhor disse que alguns prazos mudaram, mas que prazo ela tem para resolver esse problema? Claro, a regra geral, esses prazos eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e o vício, que a gente chama o vício oculto, seria aquele, como você já bem frisou, de não fácil constatação imediata. Por exemplo, é aquele som vazio embaixo de uma cerâmica que você só consegue constatar após a utilização do imóvel por alguns meses. É aquela situação em que a água ela não desce diretamente para o ralo, ela fica empoçada. É algum gotejamento que pode estar dando origem a um ponto de mofo ou alguma coisa do tipo. Agora, é importante lembrar que esses prazos têm início a partir do momento que você de pronto identifica e já notifica também a construtora para que possa corrigir esses itens. Doutor, e quando a gente fala também de casa própria, você acabou de comprar um imóvel, às vezes compra ali na planta, né? Está naquela expectativa para receber as chaves, mas aí atrasa. O que a gente pode falar dos direitos, né, da pessoa que compra um imóvel numa situação como essa? Ela pode receber algum valor? A construtora pode levar alguma multa? Pode sim. Primeiro, é importante que a gente perceba e se certifique se de fato aquele imóvel está em atraso. A gente também teve uma alteração, são muitas alterações legislativas, né? Mas a gente também teve uma alteração ao final de 2018 da Lei 13.786, que na verdade conferiu às construtoras, além do prazo contratualmente previsto, uma prorrogação pelo intervalo de 180 dias. E então, somente vencido esses 180 dias, a gente tem algumas repercussões e alguns caminhos que podem ser adotados pelo consumidor. Um deles é resolver o contrato, né, que é provocar o desfazimento do contrato com a devolução integral dos valores, ou, a partir daquele prazo que estoura os 180 dias, passar a receber, por exemplo, um aluguel referente a 1% do valor que já foi pago para a construtora. Então, existem esses dois caminhos e aí fica a faculdade do consumidor qual o caminho que melhor pode ser seguido por ele. Esses atrasos são complicados, mas muito obrigada, viu, doutor? Boa tarde, obrigada por essas informações, né? Falando de vistoria, então, é importante procurar uma empresa especializada para garantir os direitos. A gente volta com você, Maristela. E evitar dor de cabeça, né, Natália? Obrigada pelas informações. Tricolores em festa, o Santa Cruz está de volta à terceira divisão, empatou com a América fora de casa, conseguiu acesso. Thiago Medeiros está por aqui, o Globo Esporte vai ser demais hoje, hein? Boa tarde. Mari, boa tarde. Ufa. Globo Esporte hoje. Hoje é um Globo Esporte especial com esse acesso do Santa Cruz, que foi na base do aperreio, da agonia, do desespero, mas foi. O Santa, depois de 4 anos, está fora da Série D, volta a disputar a Série C, conquista o acesso e nesse intervalo aí, né, do rebaixamento para a Série D, o Santa chegou a ficar 1 ano sem disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, sem calendário no segundo semestre, mas enfim, isso passou, o Santa conquistou esse acesso e a gente vai trazer os detalhes dessa festa, que o Santa começou a construir esse acesso no primeiro jogo aqui, venceu por 1-0 na semana passada e ontem, lá em Natal, os tricolores fizeram a parte dele, a gente tem imagens aí para mostrar do jogo, invadiram Natal, 3.000 ingressos vendidos, 3.000 tricolores no estádio, que levaram esse susto imenso no começo do segundo tempo, o gol do Aruá, que levaria o jogo para decisão por pênalti. Mas o Santa foi encontrar o gol do acesso exatamente com o cara que brilhou ontem na decisão, que foi o Wagner Balotelli, volante, jogou demais de cabeça ali, fez o gol de empate que garantiu o Santa Cruz de volta à Série C do Campeonato Brasileiro e a festa depois desse jogo, né? Festa em Natal, muita festa também aqui no Arruda, o Santa organizou uma fanfest para a torcida tricolor,
Olha como a Arruda tava ontem. Se a galera vendo o jogo da arquibancada, num telão. Bonito e claro, demais. lindo, lindo, lindo mesmo. Uma festa merecidíssima, Mari. Pensa numa torcida que sofre, mas sabe comemorar. E depois, como é de costume, banho de piscina, o banho do acesso, o banho da conquista tricolor. E o Globo Esporte vai estar mostrando tudo isso daqui a pouco, os detalhes da classificação do Santa Cruz desse acesso e também da estreia do Náutico no quadrangular do acesso. O Náutico conquistou uma vitória gigante ontem em cima do Brusque, 1-0, o gol do Patrick Alain, a gente vai mostrar aí o gol dele, terceiro gol do Patrick Alain na Série C. O Náutico que não sabe o que é perder, não sabe o que é levar gol nessa Série C. E começou bem demais também o quadrangular do acesso, agora joga contra o Guarani, faz a segunda rodada aqui dentro de casa. Então, um Globo Esporte alto astral, daqui a pouquinho coladinho no Enem. Times pernambucanos voando, né, Tiago? Até já, então. Não todos, né, Mari? Mas Náutico e Santa Cruz, sim. Cheiro, já eu chego. Até já. Até já. Instituições, estudantes e representantes das Forças Armadas participaram do desfile de 7 de setembro no bairro da Imbiribeira, no Recife. Muita gente aproveitou o domingo de sol para celebrar a independência do Brasil. O desfile de 7 de setembro relembra a independência conquistada em 1822. No Recife, milhares de pessoas foram à Avenida Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul, para acompanhar o evento. É uma coisa de infância que eu já vinha da época dos meus pais, que levava eu e meus irmãos, e aí até hoje eu venho aqui. Agora ninguém sabe dar valor, mas que o Brasil é o melhor ainda em todos os países e é. O orgulho que eu tenho é que ver o país livre, que não tem mais aquele regime que tinha militar, que é uma coisa muito boa. Você vê que hoje a gente está fazendo muita coisa boa que a gente não podia fazer, que era muito restrito a gente fazer as coisas. Nesse tempo agora a gente consegue fazer as coisas boas. O público viu a governadora Raquel Lira ao lado do comandante militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Neto Ribeiro, revistar a tropa. Os dois seguiram em um Lincoln Continental, carro fabricado há quase um século. Depois eles falaram sobre o momento da democracia brasileira. Pernambuco sempre foi berço de lutas libertárias, de luta pela democracia, e a mensagem que eu trago é uma mensagem de fé e de esperança e de otimismo no nosso futuro. O nosso maior desafio no Brasil é combate à desigualdade social, combate à desigualdade regional. A gente tem trabalhado muito juntos para conseguir melhorar os nossos indicadores e nossos números, trazendo mais qualidade de vida para o nosso povo. E penso que hoje, no nosso desfile, pela alegria que está representada no rosto das crianças e dos jovens que estão aqui hoje presentes, mostrando seu amor à pátria e a Pernambuco, nós estamos no caminho certo. É um dia de festa para a nação brasileira, onde o povo brasileiro, nos mais diversos pontos deste país, tem a oportunidade de celebrarem a independência, a liberdade e a soberania do nosso país. Tem a oportunidade de celebrar um país gigante, um país pleno de riquezas, de potencial, para que o país possa alcançar o pleno desenvolvimento e, por consequência, proporcionar um bem-estar de alto nível para toda a sociedade brasileira. Alunos das escolas estaduais e municipais também passaram pela avenida. O desfile da Escola Estadual Padre Lebré homenageou o Bumba Meu Boi. Eu gosto bastante de desfilar e quando eu comecei a desfilar eu gostei bastante e eu pretendo vir mais vezes. Na sequência, as Forças Armadas. Operações militares. Exército, Força Aérea, Polícia Militar, Bombeiros Militares. As unidades operacionais. E por fim, o desfile motorizado, no ar e no solo. De olho atento e celular nas mãos, o público registrou um momento histórico. Para o futuro, Letícia, de 15 anos, sonha com um Brasil de mais respeito e educação. O desejo é que o Brasil seja menos ruim, né? Atenda as políticas serem mais justas, de respeito e educação. No próximo dia 23, a Unicap recebe uma aula aberta que marca o lançamento da edição Nordeste do edital Academia LED, o jornalismo Globo na universidade. O evento vai contar com 3 convidados bem especiais do nosso jornalismo: Poliana Brita, do Fantástico, e Bianca Carvalho e Márcio Bonfim. Você que é estudante de comunicação pode se inscrever no link que está aparecendo aí na tela. A ideia é inspirar os estudantes a
criar projetos que apresentem as diferentes cidades nordestinas como espaço de criatividade, tecnologia e inovação. Quem for selecionado para esse edital recebe uma bolsa de R$10 mil para a produção dos projetos inscritos e vai ter direito a mentorias na Globo durante o processo. A gente segue com outros assuntos. Pacientes e funcionários do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco denunciam a falta de estrutura e problemas nos elevadores da unidade de saúde. Nos últimos 15 dias, 2 acidentes envolvendo os equipamentos deixaram as pessoas assustadas. Elas dizem que há anos o problema acontece, mas a situação piorou nos últimos meses. Os repórteres Ivan Duarte e Rodrigo Lobo foram ao Hospital das Clínicas. Eles não tiveram acesso a todos os elevadores, mas conversaram com pacientes e funcionários do local. Rosângela trabalha no Hospital das Clínicas da UFPE há 33 anos. Ela conta que o problema nos elevadores é antigo e que já chegou a ficar presa. Esse elevador desceu, foi para o subsolo, eu caí na caixa, fiquei presa na caixa. Ou melhor, no subsolo. Quando as pessoas me encontraram, eu estava no poço e eu tive que dar a mão para me puxarem para sair, porque o elevador passou da caixa. Então, assim, isso é muito antigo, esse elevador aqui é muito antigo. E várias pessoas já ficaram presas. Na última quarta, 7 pessoas viveram momentos de tensão quando um elevador emperrou entre o 4º e o 5º andar. E tem gestante aqui dentro. Tem uma pessoa grávida, a gente está aqui há 1h30. Há 1h20 já. E não chega ninguém para nos socorrer. Essas imagens foram feitas por pacientes e profissionais do hospital. Eram 6h55 da noite. Funcionários chamaram o corpo de bombeiros. As vítimas só foram liberadas às 8h51, quase 2 horas depois. Tá saindo. No dia 28 de agosto, a porta externa deste outro elevador despencou do 5º andar. Ninguém ficou ferido. Em 2012 e 2013, nós mostramos falhas nos equipamentos, filas enormes e pacientes tendo que subir escadas. Na época, o hospital informou que todos os elevadores seriam trocados. Esperamos que até novembro, pelo menos um elevador tenha sido já modernizado, diminuindo muito o transtorno que o hospital vem sofrendo em decorrência da idade e do tipo de equipamento que é muito antigo. Mas 13 anos depois, pacientes continuam com medo de uma tragédia. Fica difícil para a gente, né, poder ir para os consultórios, né? Muito difícil e dá medo, né? Como é que a senhora fez para subir? Eu subi de escada e desci de escada. É difícil para mim e para os outros também, mas para mim subir a escada é difícil. E agora mesmo eu estou indo para o 3º andar. E esse problema do elevador aí não é de agora, entendeu? Não é de agora. O Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais cobra manutenção e mais investimentos. Nesse momento a gente vive o reflexo da falta de investimento e repasse da verba. Não sei se a má gestão que a gente vive no momento torna isso, né, tão claro quanto a gente tem visto aqui. Além da falta de manutenção, um outro problema tem causado transtorno aos pacientes e funcionários do HC. É uma obra que está em andamento no 11º andar. A reclamação é referente ao barulho causado pela reforma e a passagem de entulhos em meio aos pacientes. Neste vídeo, um operário usa uma ferramenta para quebrar o piso do 6º andar. A cobrança é para que a direção do hospital encontre uma estratégia melhor para a continuidade da reforma. Teria que encontrar o meio termo. Talvez reduzir o número de pacientes, deixar alguns andares com menos pacientes, né, para fazer essa reforma, liberar uns 2 ou 3 andares abaixo do onde está trabalhando, porque fica difícil você estar trabalhando com esse barulho intenso o dia todo. Inclusive os pacientes ficam doentes, já ficam acamados e no meio de tanto barulho. O Hospital das Clínicas da UFPE informou que estão sendo investidos mais de R$80 milhões na recuperação da unidade de saúde. Desse valor, R$4.600.000 são para a troca dos 9 elevadores. De acordo com o hospital, a licitação foi realizada e o processo de contratação da empresa está em andamento. Por isso, ainda não há um prazo para a instalação dos novos equipamentos.
Ainda segundo o HC, em 2013, houve a recuperação dos equipamentos e a troca completa dos comandos. Mas o desgaste dos elevadores é inevitável por causa do uso intenso. Sobre o barulho por causa da obra, no 11º e no 6º andar, o hospital disse que os transtornos estão sendo monitorados e discutidos. Mas o problema com elevadores não parece ser uma questão apenas do Hospital das Clínicas. No último sábado, um elevador do Hospital da Restauração despencou do 5º andar e parou no 2º piso. Uma funcionária estava dentro do equipamento e tomou o maior susto. O pior é que esta não foi a primeira vez que ela passou por isso. O Hospital da Restauração deveria ter 6 elevadores em operação. 2 estão quebrados há mais de um ano e os 4 que atendem funcionários, pacientes, acompanhantes, aqui e ali dão defeito. Hoje, quando chegamos para fazer a reportagem, somente 2 estavam funcionando para tudo, para o hospital inteiro. Um cenário que a Edilene, infelizmente, conhece bem. Ela é a ascensorista que foi resgatada sábado, logo no início do plantão. Ela estava sozinha quando o elevador desceu sem controle do 5º para o 2º andar. Não foi a primeira vez que a Edilene despencou com os elevadores do HR. Passou por 4 situações mais graves, fora as ocorrências menores do dia a dia. Segundo ela, o medo é constante. No sábado, só não foi pior porque ela deitou no piso do elevador para amortecer o impacto. Porque o impacto, se eu ficasse em pé ou na cadeira, poderia fazer da mesma coisa que fez com o primeiro, me jogar para longe. Na primeira vez, ele desceu do 8º para o térreo, travou, não abriu a porta e subiu direto para o 9º. Eu fraturei a perna esquerda. Eu quero aqui pedir para a direção olhar por nós, assessoristas, olhar nossa situação. Os acompanhantes também não se sentem seguros, mas usam os elevadores porque precisam fazer as visitas. Sempre tem que ter 1 ou 2 ou 3 quebrados. Aí fica só um para carregar o pessoal, o paciente. E mesmo assim esse meio bambo, né? Uns estralinhos e tal. O Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco está preparando uma denúncia para o Ministério Público sobre os problemas na infraestrutura da maior emergência pública do Norte e Nordeste. Na denúncia, há o relato de casos em que um homem baleado foi levado de maca pelas escadas e o corpo de um paciente morto teve que ser transportado para o necrotério pelo elevador social. Colocaram o óbito em pé, enrolado num lençol, e os maqueiros segurando dentro do elevador social com outras pessoas dentro também descendo, né? São equipamentos antigos, com mais de 50 anos de uso. Na semana passada, inclusive, tivemos o resultado de uma licitação com a dispensa emergencial para a aquisição justamente de 2 elevadores e está correndo em paralelo também a aquisição dos outros elevadores para a gente colocar para funcionar e colocar todos os elevadores em funcionamento. Ele tem um prazo até 90 dias após a assinatura da ordem de serviço para entregar esses elevadores, e aí a gente fazia a substituição. A gente também colocou técnicos residentes, então o hospital antes não tinha, hoje a gente tem 2 técnicos residentes funcionando 24 horas, tanto no período noturno quanto diurno. Isso aí foi uma decisão recente que a gente teve, para justamente dar condições de utilização e tráfego diário das pessoas. A gente vai continuar acompanhando, né? Por enquanto, bora dar mais uma olhada no trânsito. Você que está saindo de casa, está seguindo aí para os compromissos da hora do almoço. Imagens ao vivo na sua tela da Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões. No lado direito, você percebe uma movimentação bem mais intensa, né? O trânsito engarrafado. O motorista que está em direção à Madalena. No lado esquerdo, os motoristas vão em direção à BR-232. Você percebe um alagamentozinho ali no lado direito, né? A gente está pertinho da Praça da Chesf e esse ponto sempre fica muito alagado, né? Apesar de que não está chovendo neste momento. A gente segue pela Avenida Norte para você ter informações também aí do trânsito. Você que está circulando pela região metropolitana, é hora de resolver alguma pendência aí na hora do almoço, buscar filho na escola. Agora 12h57, a gente está com a Avenida Norte aí, com a Avenida Professor José dos Anjos, no bairro da Mangabeira, pertinho do Sesc por aí. No lado direito, os motoristas vão sentido Encruzilhada.
No lado esquerdo, sentido Macaxeira, movimentação tranquila do trânsito livre para o motorista que está passando aí na região. Seguimos com o nosso giro pela Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby. Você observa a movimentação até tranquila para o horário. A gente está pertinho da 13h de quem segue em direção à zona sul do Recife. Pedestres atravessando, o semáforo fechado e a gente acompanha essa movimentação ao vivo. E o NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.